Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estudar os índices setoriais brasileiros usando análise técnica e o objetivo desse vídeo é tentar encontrar quais setores vão gerar as melhores oportunidades em swing trade em ações. Vamos lá? Cola aí! Vamos lá para mais um vídeo da semana, começando aqui sempre pelo Ibov gráfico semanal. E na semana passada eu tinha falado que eu estava esperando um ponto de retorno no gráfico semanal, né? E esse sinal veio, né? Esse candle da semana que passou, ele é um ponto de retorno, ou seja, ele deixou uma máxima maior que a máxima anterior, uma mínima maior que a mínima anterior, né? Dizendo que esse ponto aqui, né, pode ser um possível fundo. Fora isso, ele também respeitou a retração de 161, né? Eu já tinha falado que nessa região e pela segunda semana seguinte ele deixa um candle com pavio para baixo, né? Mostrando que aqui o comprador atuou, né? E dando um viés altista para o gráfico semanal, né? E aí na semana passada, mesmo sem deixar um ponto de retorno, eu já tinha traçado uma retração, dizendo que uma correção até 122.300 seria algo natural, né? Então nós temos aí de 112.900 para 122.300, nós temos isso aqui para poder subir. Com isso, a gente vai ter lá os dois cenários, né? Perna 1, perna 2 e pode ser aqui ó, uma perna 3 de alta, porém ele pode ter feito perna 1, aqui ser a perna 2 para lançar uma próxima perna 3 de baixa, tá? Mas neste momento eu entendo que a probabilidade maior é que ele faça uma correção de pelo menos até aqui 50% e talvez ali até 61,8%. Então, para mim, o semanal está com viés nesse momento mais altista do que baixista, né? Depois de várias semanas, ele conseguiu deixar um ponto de retorno, né? Um sinal que diz que pode ser uma correção ou o início de uma nova perna, tá? Então, para o semanal, é isso que eu estou vendo. No diário, eu falei que ele tinha uma região bem complexa, né? Porque essa região aqui de cima, que era a retração desse fundo que ele tinha deixado aqui, já tinha deixado um ponto de retorno, e a retração dessa perna de alta aqui, é a região de médias, é a linha de referência aqui do canal, a LT, tem uma LTB aqui, né? E acabei ficando em cima do muro na semana passada, né? Não falei que, como ele estava o semanal dando compra e o diário dando venda, porque ele estava numa região aqui de vendedora, eu não falei que nem compraria nem venderia, né? Esse suporte aqui, ele já foi meio que desmoralizado, né? Ele já foi rompido para cima, rompido para baixo, então eu vou procurar um outro lugar para colocar ele, vou colocar ele aqui ó, nessas mínimas, que onde o Ibov já tocou duas vezes e o preço segurou, tá? E essa semana começou bem ruim, né? A segunda-feira foi normal, a terça foi bem negativa, fez uma correção dessa perninha de alta aqui, ó. Então, dessa perna de alta aqui já teve um teste de fundo e esse teste de fundo pode acabar lançando aí uma perna 3 de alta, né? Então eu acho que para os compradores o cenário aqui bem ou mal melhorou, né? Mas Flávio, ele continua na região de médias, com a linha de referência, na retração, sim, tudo está ali ainda, né? Porém, com o sinal deixado no semanal, né, juntando aí, linkando aí com a possibilidade de fazer um pivô de alta num tempo gráfico menor, me deixa mais animado para pensar pelo menos naquela correção da perna de baixa, dessa perna de baixa aqui, lá em 122.300, como a gente viu no semanal, tá? Indo aqui então para o gráfico de 60 minutos, semana passada eu falei que eu esperava o pivô e agora ele tem uma característica próxima do pivô, né? Ou seja, se ele romper aqui os 114.300, ele pode dizer que vai fazer uma correção maior e vai deixar um fundo mais alto que o fundo anterior. Se ele romper aqui, ele vai deixar um topo em algum lugar mais alto que o topo anterior, e aí ele vai quebrar a sequência de baixa
mudando a tendência talvez para uma sequência de alta, né? Então estou mais animado, acho que para essa semana o Ibov, a possibilidade maior dele é de fazer a correção do semanal, fazer o pivô de alta aqui no 60 e de repente ir buscar lá 121.255, que é o alvo desse pivô de reversão de tendência, tá? E fica próximo lá dos 9.000 pontos que eu falei que tem para cima, que era em 122.300, enfim, essa região aqui de 121.300 e 122.300, vou deixar esse retângulo aqui, para mim passa a ser o alvo dessa possível alta. Então vou deixar essa região marcada aí. É uma região para mim extremamente vendedora, então vou deixar de vermelho, e é o alvo do pivô do 60 junto com a retração do semanal. Então coincidiu aí dois pontos interessantes em relação ao Ibov, tá? Vou apagar esse pivô de baixa, não porque o alvo ali para mim já foi praticamente atingido, e vamos aguardar aí o que vai acontecer no Ibov, tá? Mas pegando a minha planilha, então o Ibov essa semana para mim eu acredito mais em compras, vou procurar somente por compras. Próximo setor, o Icom. O Icom semana passada, na retrasada, né, eu via que ele estava numa região bem difícil e eu tinha optado por ficar de fora, né? E tanto nas duas semanas, né? Essa semana ele teve uma segunda negativa, uma terça bem negativa, uma quarta, uma quinta e uma sexta que está tentando recuperar a terça-feira que foi bem ruim, né? Agora que ele já ganhou aqui essa região que era suporte e agora vira resistência, pode ser talvez a possibilidade dele subir, bater nessa região, que é a região da LTB, é a região de médias e a região de suporte, e lançar uma próxima perna de baixa, tá? Então, o Icom para mim ele está numa região extremamente vendedora, ele tem alvo de pivô aqui para baixo, né? Ele fez perna 1, perna 2, perna 3, 4.453 é um alvo de pivô. E aí, nessa semana, eu vou ficar atento para vendas, né? Então, se na segunda-feira ele abrir com um gap de alta, né, e deixar no fim do dia algo parecido com isso, né? Vou dizer que é uma estrela cadente porque não está num topo, né? Mas é a mesma psicologia da estrela cadente. Vai ser um sinal interessante para mim, onde que os vendedores apareceram e que pode ser que, se deixar esse sinal, eu vou procurar por vendas, tá? Então, para cima aqui ele vai ter muita dificuldade de superar essa região, vai ter que aparecer muito comprador para socar isso para cima, e para baixo ele tem alvo, né? Ele rompendo aqui a mínima que ele deixou da semana passada, em 4.672, que ele perde esses fundos anteriores aqui também, ou seja, é um suporte até relevante, mas perdendo essa região aqui ou deixando aquele sinal que eu falei, é uma situação boa para pensar em vendas, tá? Olhando o gráfico semanal, você vai ver que no semanal ele também não deixou ponto de retorno ainda, tá? Ele vem de semanas bem negativas, para mim ele continua caindo. Então, o Icom essa semana eu vou procurar por vendas. Próximo setor, o IEX, o setor de energia elétrica. Semana passada eu tinha falado que esse setor estava bacana para pensar em compras, né? E porque ele tinha a possibilidade de fazer um pivô de alta, né? De fazer aqui a movimentação de pivô de alta, né? Perna 1, perna 2, perna 3. Ele não fez isso, né? Eu tinha chamado a atenção que ele poderia ter feito um fundo duplo e estava aqui no meio do caminho, né? Estava tentando subir, e essa semana ele realmente deu uma corrigida maior, e agora ele pode ter feito um fundo duplo aqui em cima de um suporte, ou seja, eu continuo olhando para esse setor pensando em compra. Se você for olhar o que ele tem para cair aqui, né, vamos supor que ele venha até a LTB, ou o que ele tem para subir, que seria testar o topo histórico, ou até mesmo aqui o topo anterior, você vai ver que
as setas para cima são bem maiores do que a para baixo, ou seja, eu tenho muito mais chance de ganhar se ele subir do que ganhar se ele cair. Olhando o gráfico semanal, ele não deixou um ponto de retorno, né? Mas ele vem de semanas confusas, ele deixou um ponto de retorno aqui, ó. Ele deixou um ponto de retorno aqui. Então ele vai ter que superar ou esse topo ou esse fundo para ver realmente para onde ele vai, tá? Mas eu, para essa semana, no setor de energia elétrica, eu vou continuar procurando por compras. Então, no setor de energia elétrica, eu vou procurar por compras. Próximo setor, IFNC, o setor do índice financeiro. Semana passada eu pensei em vendas nesse setor, né, mas ele ficou meio de lado, ele teve uma segunda positiva, uma terça bem negativa, quarta, quinta e sexta laterais aqui, ou seja, onde ele fechou na semana retrasada e onde ele fechou na semana passada, teve uma leve alta aí de 0,6, né? Se você olhar aqui no semanal, você vai perceber que ele também já deixou um ponto de retorno, né? Ele deixou aqui um candle na semana, onde máxima e mínima é maior que a máxima e mínima da semana anterior. E olhando aqui, ó, essa região, você vai ver que é uma região onde apareceu compradores, né? Então eu vou até deixar ali um suporte desenhado, né, nessa posição. Então eu vou pegar aqui um Ctrl C, Ctrl V e vou trazer para cá, né? Esse ponto aqui se tornou relevante, né? Olha, mas ali para trás também ele foi fundo, ó. Ou seja, o IMAT aí, ou seja, o IFNC num ponto bem relevante, né? Mostrando aí como um suporte interessante. E se você olhar também nos 60 minutos, você vai ver que também tem a possibilidade de fazer pivô de alta, né? Então eu vou até apagar aqui o pivô de baixa lá no diário. Tem um pivô de alta aqui também, deixa eu ver. Então se ele fizer o pivô de alta, se ele fizer a movimentação aqui de pivô de alta, né, perna 1, perna 2, perna 3, ele vai ter dois sinais bacanas, né? Ele vai ter o sinal de semanal, que deixou um ponto de retorno, e você vai ter também um sinal aqui dos 60 minutos, né, dizendo que ele pode vir aqui em 11.500, que é o alvo da reversão, né? Então ele vem aqui em tendência de baixa, né, há muito tempo, e agora ele tem a possibilidade de mudar essa tendência, né? E aí depois talvez continuar o seu caminho. Esse ponto é interessante porque tem uma resistência e tem um alvo, então aqui também é um ponto interessante para sair de operação, talvez até fazer uma venda rápida para tentar pegar uma correção, enfim. Então, para o IFNC, essa semana, eu também, depois de estudar agora aqui com vocês, eu fiquei mais animado para pensar em compras. Próximo índice, o IMAT, né? Índice de materiais básicos. Bom, o IMAT, semana passada eu tinha estudado ele estava na região de médias, e para mim o mais sensato era talvez ele vir nessa resistência aqui e lançar a perna de baixa. Então eu olhava por vendas, porém a segunda-feira ele deixou um doji, na terça ele fez um dia bem negativo, quarta, quinta, sexta recuperou o que ele perdeu na terça, né? Então ele não caiu, ele ficou praticamente de lado. Olhando aqui o gráfico semanal, você vai perceber que o IMAT também deixou um ponto de retorno, né? Então isso é um ponto, isso é um sinal interessante aqui para a gente pensar numa possível correção maior, né? E essa correção maior aqui eu vejo duas possibilidades, né? Esse aqui que é a retração lá do diário, né? Onde que tem a possibilidade dele voltar aqui nos 6.200, que é próximo desse suporte, ou, como a gente está olhando o gráfico semanal, estender isso lá para cima, né, e entender que ele pode vir em 6.755. Vamos trabalhar com as duas possibilidades, né, talvez pensar até em vendas essa semana, mas entender que essa região aqui é uma região onde eu tenho que ficar atento, né, 38% dessa retração, junto com resistência, junto com média, e um pouquinho mais acima a LTB. Vindo no gráfico de 60 minutos,
você vai ver que aqui também está tendo possibilidade de fazer pivô de alta, né? Perna 1, perna 2, perna 3, né? Se você olhar aqui, na verdade, ele já rompeu, ou seja, já caracterizou isso como um pivô de alta. E o meu alvo aqui seria em 6.450, tá? Então, para o IMAT, essa semana também, devido ao semanal, devido aos 60 minutos ter feito pivô de alta, eu acho que o mais provável é uma correção do mercado como um todo, e aí eu procuraria por compras no IMAT. Beleza? Bom, Imob é o próximo setor, né? Semana passada, quando a gente estudou, eu também procurei por vendas no Imob, né? Se você olhar aqui, ele fez 4 dias bem negativos, um positivo, então ele continua fazendo o que ele vem fazendo, né? Então ele cai, sobe, volta na média, cai, volta na média, cai, volta na média, cai, e acabou de deixar um ponto de retorno no diário. Repara que as pernas de quedas, elas estão sendo menores do que as anteriores, né? Esse movimento aqui ele pode estar se esgotando, ele pode estar já perto de acabar. Vou traçar aqui o pivô de alta partindo lá do topo para ver ali, ó, ele já bateu o 61,8%, né? Então aqui para mim é uma região de alvo. Ele já tinha tocado antes, né? Mas agora ele foi e voltou, enfim. Eu não procuraria mais por venda nesse setor. Se você olhar o semanal, ele nem tem ponto de retorno ainda, né? Ele é realmente o setor mais fraco. Essa região é uma região onde geralmente o preço dá uma escorregada e está escorregando, né? Ou seja, ele pode ir lá no 650, mas eu não abriria novas vendas. Se eu abrir venda nessa semana, eu posso até tentar conduzir o trade para tentar finalizar lá perto dos 640. Agora, abrir nova venda aqui eu acho complicado. Momentaneamente, falando no curto prazo, como ele está no alvo e está um pouquinho afastado das médias, eu entendo que de repente o mais provável é ele subir e vir testar essa região aqui dos 855. Então, do Imob, essa semana eu não vou pensar em compras, né? Mas também não quero pensar em vendas, porque ele tanto pode escorregar aqui e testar lá o suporte que a gente já estudou, como ele pode, de repente, dar um repique e voltar aqui nesse suporte. Ou seja, ele está meio que no meio do caminho, né? Se você olhar aqui, ó, aqui é o que eu tenho para se eu comprar, aqui é o que eu tenho para se vender, a diferença está pequena, meio do caminho, eu não quero operar meio do caminho. Se eu abrir venda aqui, eu vou tentar conduzir e não vou pensar em compras, tá? Então, esse setor do Imob, essa semana eu prefiro ficar de fora. Próximo setor, o INDX, né? O índice do setor industrial. Na semana passada a gente estudou esse setor e eu tinha entendido que o melhor era ficar de fora, né? E realmente o setor ficou meio lateral, né? Segunda-feira um doji, terça bem negativa, quarta, quinta e sexta recuperou. Foi meio que o mercado fez de uma forma geral, mas ele ficou de lado. Se você olhar aqui, ele está meio lateral. E está aqui na região de médias, né? O suporte aqui funcionou bem, né? Então aqui, esse ponto, né? Vou dar um zoom maior aqui. Esse ponto aqui já funcionou como resistência quando ele tentou subir. Depois ele teve próximo de um teste aqui, aí testou aqui, ele passou, rasgou, passou reto, mas agora ele funcionou de novo como suporte. Então esse ponto aqui está se tornando relevante, né? Com exceção desse momento aqui que ele passou reto, que foi uma semana mais complicada, né? Aqui a gente tem uma retração traçada dessa última perna de alta, né? E nessa retração ele já atingiu o 61,8 na subida, né? Porém, ele não ganhou força na queda, ele ficou de lado. Então, deixa eu tirar essa retração, porque essa retração já foi testada. E está embolado aqui, mas meus olhos estão voltados mais para a compra nesse setor. Primeiro, porque lá no semanal, se você for olhar, ele deixou um ponto de retorno já bonito também, né? Igual ele tem deixado nos outros setores. Então, é uma indicação no semanal onde que essa queda pode ter se esgotado, aqui na região de 61,8%, onde foi que ele deixou pavio, apareceu o comprador. E nos 60 minutos, como os outros índices, também ele tem a possibilidade aqui de fazer um pivô de alta, tá? Então aqui, ó, perna 1, perna 2, lançando perna 3, com alvo lá em 28.070, né? Que é lá rompendo o topo anterior, enfim.
O setor está bonito, né? Ele tem alguns problemas sim para superar aqui caso ele resolva subir. Tem a média de 72 aqui, tem a LTB, enfim. Mas, devido ao cenário do semanal e dos 60 minutos, eu entendo que esse setor, essa semana, eu só vou procurar por compras. Próximo setor é SMLL, Índice dos Setores das Empresas de Menor Capitalização. Semana passada eu tinha falado que entendia que ele estava consolidado, que achava provável ele, né, ou testar esse fundo e voltar a subir, e foi o que aconteceu, né? Nesse setor eu tinha falado para a gente ficar de fora, mas esse ponto aqui, ó, que eu tracei um retângulo e tracei essa barra cinza que eu entendia como um suporte relevante, está funcionando bem, né? O mercado caiu forte, né, na terça-feira, mas na quarta, na quinta e na sexta ele acabou ganhando força e está voltando na região de média, tá? Sendo assim, né, se você for olhar de uma forma mais objetiva, se aqui é um suporte, ele tem isso para cair, e se lá em cima for uma resistência, ele tem isso para subir, né? Então eu tenho muito mais a ganhar comprando do que vendendo. Se ele perde esse suporte, aí fica mais ou menos empatado, né? O tamanho aqui que eu tenho para ganhar, do que eu tenho para ganhar na compra, do que eu tenho para ganhar na venda, né? Então eu optaria talvez por compra, mas como ele está consolidado, região de médias, eu estou pensando seriamente em ficar de fora e mirar, né, concentrar as minhas energias nos outros setores que nós já estudamos, tá? Então, olhando o gráfico semanal, nós vamos ver que, se você olhar, os candles, as últimas 4 semanas ele tem feito semanas de lado, então tem uma consolidação maior e tem até uma consolidação menor aqui, né? Ele precisa pelo menos romper aqui o 2.840 para dizer que vai ganhar força e ir para algum lado, tá? Então, não deixou ponto de retorno, está lateral, eu vou optar por ficar de fora desse setor, tentar procurar oportunidade nos outros setores que a gente já estudou, tá? Então, o SMLL eu vou optar por ficar de fora. Próximo setor, MLCX, setor das empresas de maior capitalização da Bolsa. Ele é muito parecido com o IBOV, né? Eu criei aqui o indicador de comparação, onde eu consigo comparar dois ativos, né? Eu peguei aqui o MLCX e o IBOV. Se você analisar, você vai perceber que eles são muito parecidos, né? Eles quase se sobrepõem um sobre o outro, tá vendo? Então, é a mesma leitura praticamente que eu terei no IBOV. Qual foi a leitura, Flávio? A leitura que no semanal ele deixou um ponto de retorno, né? Ele deixou um ponto de retorno em cima de um suporte, região de 50% a 61% da retração da perna do semanal. No gráfico diário, ele tem possibilidade de fazer um pivô lá no gráfico de 60 minutos, né? Está na região de médias, está. Tem uma linha de tendência aqui que não está traçada, tem também. Tem essa linha de tendência aí. Mas, como eu estou entendendo o mercado como uma possível repique, né, de pelo menos um repique até o 61.8, que aqui no caso seria 2.380, eu também entendo esse ativo aqui como maior possibilidade de compra, tá? Ó, 60 minutos, iguais aos outros setores, também com possibilidade de pivô de alta, com alvo lá em 2.370. Então, esse setor, o MLCX, eu também vou procurar por compras. O DI essa semana ficou basicamente de lado, né? Ele não mudou muita coisa. Ele tem aqui um estudo traçado de pivô de alta com alvo lá em 11,07 e tem a retração da perna de baixa, né, com alvo aqui em 9,03. Continua no mesmo cenário. Ou ele rompe o topo e vai buscar o alvo do pivô, ou ele rompe fundo e vem buscar o alvo da retração, tá? Isso aqui para mim é meio do caminho, está consolidado. O dólar, a gente vem analisando ele sempre e ressaltando que ele tem a mania de consolidar, né? E mais uma vez aqui ele não conseguiu romper o topo anterior, né? Não conseguiu ganhar do topo anterior. Acabou marcando um topo aqui e deixando um ponto de retorno, né? Dizendo que ele pode vir nessa semana buscar aqui a retração dessa perna de baixa, né? O que faria muito sentido, porque se você olha aqui
o indicador de comparação, né, se você olhar, o dólar e o Ibov, eles têm movimentos, na maioria do tempo, opostos, né? O Ibov subiu, o dólar caiu, né? O Ibov fez topo, o dólar fez fundo. Aqui ele subiu, marcou um topo, aqui o Ibov caiu, marcou um fundo. A partir daqui o Ibov subiu, o dólar caiu, marcou fundo aqui, o Ibov topo aqui. Aí está numa correção ferrenha e o dólar também está subindo aqui. Então, se você olhar, é meio que simétrico aí o movimento desses dois ativos, né? Enquanto um sobe, o outro desce. É 100% essa correlação? Não, não é. Mas existe essa correlação, tá? Então, se eu estou vendo um viés de alta para o Ibov, o mais sensato é eu olhar aqui o dólar com viés de baixa, né? Então, primeira parada dele aqui em 5.290, é o ponto onde ele pode sentir o primeiro problema, perdendo aqui essa região de fundos aqui no 5.150, é um outro ponto também importante, né? Aqui também tem se mostrado um suporte relevante, nessa região aqui, onde tem esses fundos aqui, onde aqui, quando o dólar chega aqui, ele acaba sentindo o preço e voltando a subir, né? Aqui está funcionando como um suporte bacana. Então deixa aqui o estudo, vamos ver se ele cair, chegar nessa região, se realmente vai funcionar como suporte. E para cima, né, se ele quiser ir para cima, o topo anterior aqui, né, em 5.530 é o primeiro problema. Depois tem essa região aqui de 5.652 e depois o topo lá da consolidação semanal em 5.940, tá? Então, dólar, para mim, essa semana pode ser uma semana de correção. O índice das BDRs, BDRX, né? Semana passada eu tinha olhado para esse setor pensado em compras. Na segunda-feira deu um sinal bem bonito, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, o mercado acabou dando uma corrigida, né? Mostrando que esse setor tá complicado, né? Ele tem consolidado muito, né? Então ele consolidou aqui em cima, ele caiu, ameaçou subir, consolidou aqui por 4, 5 dias, caiu de novo. Enfim, ele veio aqui, já testou 50% da retração, né? Então eu já entendo que essa retração já pode ter sido testada. Vou tirar ela aqui do meio do caminho e vou entender só agora o pivô de alta, né? Como ele testou a retração e a retração segurou, eu vou entender que talvez ele possa estar indo buscar lá os 15.080, né? Mas aí a gente tem um problema, porque quando você olha aqui o indicador de comparação, né? Então, quando você coloca a BDR com o Ibov, né? Pelo menos no último período aqui, de janeiro para cá, ele acaba tendo uma movimentação parecida com a do dólar, né? Enquanto o índice da BDR sobe, a bolsa cai, né? E aí alguém está mentindo nessa brincadeira, né? Ou o índice da BDR está mentindo, ou o Ibov, né? Então eu vou entender que esse ativo vai também ficar em tendência de alta, né? E com alvo aqui em 15.080, tá? Se ele resolver cair, tem essa região aqui onde que ele marcou fundo, que foi também a região de topo anterior, né? Se você olhar aqui também foi topo aqui como primeiro problema aonde ele possa sentir para cair, tá? Então aqui a casa dos 13.100 é o primeiro ponto que eu entendo como o ponto relevante caso ele caia, tá? Foi fundo aqui, topo aqui. Vamos aguardar para ver o que vai fazer o índice das BDRs. Vamos agora falar dos índices internacionais. Nós tínhamos falado aqui, começando aqui pelo Dow Jones, né? Semana passada eu dei uma reajustada aqui na minha contagem de perna, né? Eu tinha perna 1, perna 2, eu tinha uma perna 3 com alvo lá em cima, eu resolvi quebrar, fiz perna 1, perna 2, perna 3, aqui foi uma perna 4, e eu estou aguardando o lançamento aqui de uma perna 5, né? Essa semana foi uma semana negativa para o mercado americano, ele veio testar fundo, né? Quando ele chegou aqui para testar o fundo, ele sentiu esse fundo aqui como um ponto de resistência, né? Já foi fundo aqui, já foi fundo aqui, foi fundo aqui também, teve outra briga aqui nessa região. Então essa região se mostrou interessante. Ele acabou tocando também a linha aqui, a LTA, que é a linha do canal aqui de alta.
Na minha percepção, a probabilidade maior continua sendo de alta, né? O mercado está fazendo só uma correção natural. Deixou um bonito candle na sexta-feira, vamos ver se ganha força e vai lá buscar o nosso alvo aqui em 36.260, tá? É só isso que eu vejo para o Dow Jones. Para o S&P, mesma coisa, né? Ele está fazendo uma perna de correção, essa semana foi uma semana bem negativa, ele chegou a perder o fundo anterior, mas não perdeu com convicção, né? Na hora que rompeu o fundo anterior aqui do S&P, ele não rompeu com um candle negativo, né? Fechando longe do rompimento, não, pelo contrário. Ele rompeu falso, né? Ele rompeu, ó, chegou a perder a mínima aqui, mas fechou acima desse ponto. Então, quando rompeu esse fundo, apareceu o comprador jogando o preço para cima. Então, ele chegou a testar aqui a região de 50% da retração, né? Essa região aqui está abaixo da média, vamos ver, né? Para mim aqui ficou complicado um pouco a leitura, mas eu ainda acredito que ele possa, a partir de agora, iniciar uma próxima perna de alta, tá? Então, se ele subir aqui o topo no 4.550 é o primeiro problema, e para cair aqui no 4.150 tem aqui um suporte, onde pode ser um ponto onde que ele venha sentir e ter dificuldade de ultrapassar de primeira, tá? Então, para mim, ainda acho que a maior probabilidade é de alta, mas o mercado não está com uma leitura muito simples. O DXY, né, que é o dólar frente a uma cesta de moedas internacionais, semana passada a gente entendeu que ele estava fazendo aqui meio que um triângulo, né, e ele acabou rompendo para cima, né, ele rompeu forte e andou bem. Então, ele pode estar aqui, ele parece que está fazendo uma tendência de alta, né? Ele fez perna de tendência, perna de correção, perna de tendência, perna de correção, agora perna de tendência, né? Mas entendo ele como longe das médias, então eu ficaria atento aqui para uma possível correção para próximo das médias, tá? Para cima, se ele resolver subir, ele tem uma região de topos aqui, né? Então isso aqui é uma região onde pode gerar uma certa dificuldade para ele ganhar, né? Essa região aqui, ó. Foi justamente onde ele parou quando ele resolveu subir. E para baixo aqui, essa região de fundos aqui também se parece interessante, né? Ele parou aqui já 3 vezes. Enfim, acredito mais nessa semana numa correção até as médias para lançar uma próxima perna de alta, tá? E o EWZ, né? Que é uma ETF americana que replica a Bolsa Brasileira, também está com tendência de baixa clara, né? Se você olhar, ele está com topos e fundos descendentes, testou fundo aqui, não rompeu e de repente pode ser que ele venha fazer uma correção maior, tá? Então aqui, talvez ele tenha feito uma perna de tendência para voltar aqui na correção, alinhando lá com o nosso pensamento do que nós estudamos sobre o IBOV, sobre o dólar, enfim. Então aqui também eu entendi que esse ponto aqui de baixo é um ponto interessante de suporte. Então se ele resolver cair aqui no 32 dólares é um ponto onde ele terá dificuldade, e subindo aqui na casa dos 37 dólares também é o primeiro ponto de dificuldade. Beleza? Bom pessoal, é isso, né? Então assim ficou o nosso quadro para essa semana. Vamos observar como é que o mercado vai reagir, né? Se ele realmente vai mostrar aí força. Isso é a minha expectativa para essa semana que se inicia. Vamos observar para ver como é que vai ser a movimentação do mercado, tentar aproveitar as melhores oportunidades. Bom pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você. Bota alguma sugestão aí em relação ao que eu posso melhorar. E muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima semana. Valeu!